Os papas e a pobreza, um grande problema do nosso tempo. Cada tempo tem sua própria pobreza a ser levada em conta. As palavras do Papa Francisco nos convidam a não esquecer entre os pobres dos migrantes, que por fome ou guerra são obrigados a partir em meio a dificuldades e sacrifícios de seu próprio país e de suas próprias casas, e também dos desempregados, dos explorados, dos últimos da terra. Em meados do século passado, o doloroso coro dos pobres e oprimidos, como os definia Pio XII, era formado principalmente pelas vítimas diretas ou indiretas da Segunda Guerra Mundial, concluída recentemente. Na sua rádio-mensagem do Natal de 1952, o Papa Pio XII afirmava: "São muitos e muitos estes amados filhos. O doloroso coro de orações e invocações por ajuda, longe de marcar a diminuição que o número não desprezível de anos passaram desde o fim do conflito, um fim de guerra que justificadamente nos levou a esperar melhoras continuamente e, às vezes, se com maior intensidade devido a necessidades urgentes e múltiplas, erguendo-se em nossa direção, pode-se dizer, de todas as partes do mundo e despedaçando nosso coração por tudo o que revela de angústia e lágrimas." Nos anos 60, em um mundo seduzido por uma rápida recuperação econômica, o Papa João XXIII nos lembra que nem todos desfrutam de prosperidade fácil e que, de fato, as razões para a perplexidade permanecem. Na sua rádio-mensagem para a Quaresma de 1963, afirmou: "É daqui que pode ser reconhecido o cristão sincero e forte, somente a partir de uma conduta austera que vive e aplica a pobreza e a renúncia ensinadas por Nosso Senhor Jesus Cristo. A ordem doméstica e social pode receber um impulso decisivo para uma renovação na verdade, na liberdade dos filhos de Deus, na mais verdadeira e profunda justiça, porque é capaz de tirar de si mesmo e dar aos pobres e deserdados." Enquanto que, a partir dos anos 80, os papas começaram a se dirigir diretamente aos interessados, em pé de igualdade. Em 3 de janeiro de 1988, João Paulo II encontrou os pobres do asilo Santa Marta e almoçou com eles, saudando-os em seguida. "Tentei me aproximar de cada um de vocês e, pelo menos brevemente, falar com cada um de vocês. Conheci a difícil situação em que vocês se encontram, especialmente por causa da falta de trabalho. E este é um grande problema do nosso tempo, um problema social que certamente deve ser enfrentado por toda a sociedade. Mas a Igreja também tenta fazer o possível, encontrando essas pessoas sem trabalho e muitas vezes não só sem trabalho, mas sem meios para viver, comer, dormir e muitas vezes sem casa. Fiz uma breve investigação e surgiram as coisas mais fundamentais da existência humana. Um tempo decisivo no exercício da solicitude pelos pobres, imagem de Jesus, vem de uma pequena irmã, Madre Teresa de Calcutá. O Papa Bento XVI a recordou 100 anos após seu nascimento. Celebrar 100 anos do seu nascimento é motivo de gratidão e de reflexão para um renovado e jubiloso empenho ao serviço do Senhor e dos irmãos, especialmente dos mais necessitados. O próprio Senhor queria ser necessitado, como sabemos. Queridas irmãs, a caridade é a força que muda o mundo, porque Deus é amor. A Beata Teresa de Calcutá viveu a caridade para com todos sem distinção, mas com uma preferência pelos mais pobres e abandonados. Um sinal luminoso da paternidade e da bondade de Deus, soube reconhecer em cada um o rosto de Cristo, por ela profundamente amado. O Cristo que ela adorava e recebia na Eucaristia, continuava a encontrá-lo pelas ruas da cidade, tornando-se imagem viva de Jesus, que derrama sobre as feridas do homem a graça do amor misericordioso. Converter a morte em vida, as armas em alimento, disse o Papa Francisco. O Papa Francisco enviou uma mensagem em vídeo nesta terça-feira aos participantes da 16ª edição do Fórum Globsec Bratislava, na Eslováquia, que se realiza em presença e também online, sobre o tema Reconstruamos Melhor o Mundo.
O evento conta com a participação de políticos como o presidente francês Emmanuel Macron, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, líderes de opinião, empresários e organizações internacionais, de hoje a 17 de junho. Ver, julgar e agir. Estes 3 verbos citados pelo Papa Francisco na videomensagem indicam o caminho para que o mundo saia melhor da crise causada pela pandemia de coronavírus. Segundo o Papa, o primeiro passo a ser dado é ver o mundo que entrou em crise, analisar o seu passado, reconhecer as carências sistêmicas, os erros cometidos também em relação à criação. A partir disso, desenvolver uma ideia de retomada que reconstrói, corrige o que não funcionava antes da chegada do coronavírus e que contribuiu para piorar a crise. Vedo dunque un mondo che si è fatto ingannare da un illusorio senso di sicurezza fondato sulla fame del guadagno. Vejo um mundo que foi enganado por uma sensação ilusória de segurança, baseada na fome de lucro. Vejo um mundo de vida econômica e social caracterizado por tanta desigualdade e egoísmo, em que uma pequena minoria da população mundial possui a maioria dos bens, muitas vezes não hesitando em explorar pessoas e recursos. Vejo um estilo de vida que não cuida o suficiente do ambiente, ressalta Francisco, enfatizando o hábito de consumir e destruir sem restrições aquilo que pertence a todos e que deve ser protegido com respeito, criando uma dívida ecológica suportada sobretudo pelos pobres e pelas gerações futuras. O segundo passo é avaliar o que vimos, ressalta o Papa. A crise abre novas possibilidades. De fato, é um desafio aberto para enfrentar a situação atual, para transformar o tempo de provação num tempo de escolha. Uma crise obriga a escolher para o bem ou para o mal. De uma crise, como eu já disse, não se sai igual, ou se sai melhor ou pior, mas nunca o mesmo, afirma Francisco. Julgar o que vimos e vivemos nos impele a melhorar, a dar passos adiante. La crisi che ha colpito tutti ci ricorda che nessuno si salva da solo. La crisi ci apre la strada verso un futuro. A crise que afetou a todos nos lembra que ninguém se salva sozinho. A crise nos abre o caminho para um futuro que reconhece a verdadeira igualdade de cada ser humano. Não uma igualdade abstrata, mas concreta, que oferece às pessoas e aos povos oportunidades justas e reais de desenvolvimento. Neste caminho, o último passo é agir para não desperdiçar a oportunidade da crise diante das injustiças sociais e da marginalização, com um modelo que coloca no centro o respeito por todas as pessoas. Ogni agire ha bisogno di una visione che sia di insieme e di speranza. Toda ação precisa de uma visão abrangente de esperança, uma visão como a do profeta bíblico Isaías, que viu espadas transformarem-se em arados, as lanças em foices. Agir para o desenvolvimento de todos é realizar um trabalho de conversão e, antes de tudo, decisões que convertem a morte em vida, as armas em alimento. Todos nós precisamos empreender também uma conversão ecológica. A visão de conjunto inclui a perspectiva da criação entendida como uma casa comum e exige uma ação urgente para protegê-la. O Papa espera que os debates destes dias ajudem a criar um modelo de retomada capaz de gerar soluções mais inclusivas e sustentáveis, um modelo de desenvolvimento baseado na convivência pacífica entre os povos e na harmonia com a criação. Jovens colombianos rumo a uma economia sustentável. Ciudad Don Bosco es una obra social salesiana, enfocada en el cuidado de los niños y jóvenes más vulnerables del territorio colombiano. Con este enfoque lo que buscamos es
formar a buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y no se puede ser un buen cristiano y un honrado ciudadano si no se tiene una formación amplia en valores y en el cuidado del medio ambiente. Por eso nosotros hemos diseñado varias estrategias, varias actividades que lo que fomentan es cuidar nuestra casa común, tal y como nos lo ha pedido el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Con base a lo anterior, hemos desarrollado una alta gama de proyectos en torno al cuidado del medio ambiente. Logramos la siembra de más de 6.500 árboles en cerca de 15 hectáreas de terreno, aquí en nuestra casa en Ciudad Don Bosco, lo que permite tener una mejor concentración de gases de efecto invernadero, mejorando la calidad del aire para todo el Valle del Aburrá y en especial para la ciudad de Medellín. También hemos logrado con esto mejorar la captación y las microcuencas de agua que bajan por la montaña. Y adicional a ello, hemos montado una planta de tratamiento de agua, lo que permite tener un manejo más eficiente y un menor desperdicio de agua, al igual que la inversión en sanitarios y baterías que nos permiten ser ahorradoras y tener un menor consumo de este líquido. También hemos desarrollado proyectos en seguridad alimentaria, con la siembra de algunas pequeñas huertas que nos proveen los alimentos necesarios para poder alimentar a más de 300 jóvenes cada día aquí en Ciudad Don Bosco. Siguiendo el numeral 8 de la línea programática de nuestro rector mayor, que nos invita a invertir en energías renovables, hemos desarrollado un proyecto para la calefacción de agua por medio de paneles solares. Esto nos permite disminuir de manera sustancial el consumo de energía y mejorar de manera significativa el bienestar de todos nuestros beneficiarios. Y además, como proceso de mejora continua, hemos logrado hacer medición y reducción de nuestra huella de carbono. En los años 2018 y 2019 logramos hacer esta medición de la mano de Fenalco Solidario en Colombia y logramos desarrollar estrategias y actividades que nos permitieron reducir nuestra emisión de gases de efecto invernadero en un 24%. Alrededor de 480 toneladas de CO2 emite Ciudad Don Bosco cada año. Para favorecer el desarrollo ambiental dentro de nuestra institución Ciudad Don Bosco, hemos desarrollado unas alianzas con entidades de control. Estas entidades nos ayudan a promover una cultura ambiental en nuestros niños, jóvenes y adolescentes para el cuidado y protección de nuestro patrimonio ambiental. Adicional a estas acciones hemos implementado otras estrategias y campañas que ayudan a que nuestros colaboradores y beneficiarios desarrollen actividades que vayan en pro del patrimonio ambiental. Es así como hemos desarrollado campañas para el cuidado del agua, uso eficiente de los recursos naturales, protección de nuestra fauna y flora, separación de residuos. Hemos creado un semillero de investigación que beneficia a nuestros chicos más jóvenes y la creación de un semillero ecológico.